Olá, hoje eu vou dar continuidade com as explicações dos arcanos maiores, continuando do número 11, a carta Força. Ela, como a representação já mostra, ela fala sobre algo calmo, algo equilibrado e algo que é intenso, muito forte, ou algo que a gente poderia considerar até selvagem. Isso pode ser representação dos nossos dois lados. O lado da nossa força e do lado da nossa perspicácia. É uma carta muito positiva e ela indica, então, balanço entre o corpo e a mente, a nossa força e a nossa assertividade. Então, basicamente, a representação seria o equilíbrio que a gente tem que ter entre o nosso lado intenso e impulsivo com o nosso lado que é equilibrado. Então, significa domínio sobre uma situação. Pode ser também que alguma ação ou algum plano que a gente tem em mente, se a gente pôr ele em prática, vai ser favorecido. Quando fala com respeito ao amor, a gente pode pensar que vai ser um amor que vai superar obstáculos. Na questão de se a pessoa não tem um parceiro, pode ser que a conquista vai estar em alta. Na saúde, pode representar que se a pessoa está doente, a recuperação vai ser efetiva, ou que a pessoa, no caso, está em boa forma. Na questão grana, dinheiro, indica segurança e uma possível entrada de dinheiro. Ou, no questão trabalho, uma promoção. Então, o core principal dessa carta seria força e balanço entre mente e corpo. Dando sequência agora, a carta 12, a do pendurado ou dependurado. Lembre, não é enforcado, porque ele não tá preso pelo pescoço, ele tá preso pelos pés. É uma carta que não é muito positiva, mas ela indica um período de sacrifício ou estagnação. Se a pergunta é sobre andamento de alguma coisa, esse momento é quando as coisas praticamente não evoluem, estão estagnadas. Se a questão de saúde pode indicar alguma doença, mas também pode indicar como ele está estagnado nessa situação e está de ponta cabeça, a gente pode indicar que ele tem um novo ponto de vista ou vai ter que aprender a lidar com esses problemas de uma nova maneira para sair dessa estagnação. Portanto, se aprender com os problemas, vai sair dessa situação fortalecido físico e espiritualmente. Na questão saúde, indica que seja prudente, na questão negócios também indica um impasse, deve-se avaliar a questão com outros olhos, é um momento de paragem, um momento de reflexão, e na relação pode indicar que a pessoa deva rever a relação e talvez melhorar em alguns pontos para que a relação deixe de estar estagnada e passe a fluir positivamente. Então, na saúde, deve-se tomar um pouco mais de cuidado com a saúde. Na questão de dinheiro, tem que ter um pouquinho mais de segurar um pouco mais as despesas. E na questão trabalho, pode ser que dê uma estagnada na questão promoções, coisas do gênero. Mas o core, ou a palavra principal dessa carta, seria período de sacrifício e tentar ver as coisas por uma nova perspectiva. A carta 13 é a carta da morte, mas ela não significa necessariamente morte física, exceto, obviamente, se a pergunta for essa. Mas, geralmente, essa carta sai no baralho e ela é muito temida, mas ela tem um significado muito bonito, que é o significado de renovação, que é a morte daquilo que traz coisas ruins para nossa vida. Então, é uma liberdade, vai trazer uma liberdade para a gente de tudo aquilo que nos leva para trás. Então, é a morte de coisas que nós não desejamos para nossa vida, morte de relacionamentos que não são positivos ou que nos agreguem boas coisas. Então, basicamente, é um convite para se libertar do passado, daquele passado que muitas vezes só nos traz cada vez mais para trás, para poder viver algo muito bom no futuro. Seria a morte, então, de tudo que não nos serve ou que nos faz mal. Então, na questão relacionamento, pode indicar que aquele relacionamento que talvez não nos traga benefício vai terminar, ou que a relação vai ter alguma renovação que vai melhorar.
Na questão saúde, é um convite para cuidar melhor da saúde. Na questão finanças, é um convite para mudar de estratégias para que os problemas sejam resolvidos. E na questão profissional, pode indicar uma nova fase. Porque o significado dessa carta é o fim de algo para o início de algo melhor. E também é aquele fim que a gente não pode evitar. É um fim natural, é a ordem natural das coisas. Pode ser um processo doloroso, sim, mas no final desse processo a gente vai ser ricamente recompensados. A carta da sequência é a carta 14, temperância, que basicamente significa equilíbrio. Como a gente vê pela imagem, ela está equilibrando duas balanças. E pela vestimenta dela, a gente observa que ela está bem simples e o ambiente parece feliz e calmo. Então, basicamente é isso. Seja grato pelo que você tem, viva com o que você tem e seja grato tanto pelas conquistas materiais que você tem, pelas conquistas amorosas, pelos amigos, pela família, pois isso é a chave da felicidade, o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele diz que ele nos levará ao sucesso e temos que, portanto, ser gratos a tudo o que temos. Terá um período, portanto, se falar de relacionamento, um período de paz e harmonia, sem grandes mudanças, mas com bastante aconchego e afeto. E também diz que a calma vai nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Nada de desespero, nada de pressa, mas calma, mente fria, mente calma para pensar nas melhores atitudes. As contas na questão financeira vão estar equilibradas, ou significa que a pessoa vai conseguir se equilibrar financeiramente. E o convite, a questão saúde significa, por exemplo, se a pessoa está doente, ela vai se recuperar lentamente, mas progressivamente. E que isso na questão conselho para a saúde, tentar ser mais equilibrado, uma alimentação mais equilibrada, uma vida mais regrada. Então, a mensagem principal dessa carta seria equilíbrio e viva o momento sem se preocupar tanto com o futuro. A carta 15, ela é o oposto da carta 14, porque enquanto a carta 14 era o equilíbrio, a carta 15 mostra que algo está desequilibrado, que é a carta do demônio. Então, pode indicar excesso, falsidade, mentiras, traição, aquela paixão descontrolada, onde a gente não consegue pensar antes de agir. Pode significar agressão, preguiça, algo que está fora de balanço em todos os níveis da vida. Depende, portanto, da questão que foi feita. Então, quando essa carta sai numa leitura, deve-se, portanto, prestar atenção nas atitudes, no ambiente que nos rodeia, pois isso pode indicar que essas coisas que nos rodeiam podem nos levar para um caminho que não será saudável para nós. Evitar, portanto, agir por impulso, cuidar mais da saúde, das finanças, e é um convite para não confiar em quem a gente não conhece muito bem, que essa pessoa pode nos levar para uma situação complicada. E também cuidado para não esbanjar dinheiro e também não exagerar, por exemplo, na comilança, bebendo muito, fumando. Então, é para prestar um pouco mais de atenção nesses excessos da vida. E essa carta também pode ser a carta que indica o vício e a traição. Então, o principal significado dessa carta é desbalanço. Não o diabo em si, que ele vai aparecer, nada disso, mas é um desbalanço na vida da pessoa. A carta da sequência é a 16, a carta da torre. Como dá para ver, ela indica uma destruição, uma torre sendo quebrada, alguma destruição, uma tempestade acontecendo. Como essa mesma carta indica, ela mostra uma mudança repentina, uma quebra, uma desconstrução, uma mudança completamente total de uma situação e também pode indicar a quebra de uma parede de proteção que nos protege do mundo ou que seja aquela máscara que a gente usa para lidar com o mundo. No sentido amoroso, pode significar que alguma coisa vai acontecer na relação que vai tornar a relação completamente diferente daquilo que era anteriormente. Geralmente, essa mudança indica algo bom, porque essa quebra, diferente do fim que indica a carta da morte,
essa é mais bruta, essa é mais intensa e os acontecimentos geralmente são mais dolorosos, mas depois da tempestade sempre vem a calmaria. Então, essa carta pode indicar que vai ter um processo de ruptura muito forte, muito intenso, mas logo disso tudo vai se estabilizar. Então, pode ser o fim de um relacionamento, uma mudança de um emprego, problemas financeiros que logo depois vão ser estabilizados. Na questão da saúde também, talvez seja algum sintoma, algum efeito colateral, mas a gente tem que pensar que tem que tomar cuidado, ficar esperto com a saúde quando essa carta sai. Mas basicamente a carta indica que algo vai mudar e depois dessa mudança intensa, algo melhor virá. Então é um aviso de que, ou um conselho para que as coisas realmente mudem, ou algo verdadeiro novo comece. O antigo tem que ser destruído por completo, não só alguns tijolinhos, mas tudo, desde o alicerce. E a partir disso começar uma nova vida, novos planos, uma nova estratégia para ter realmente o sucesso. O mais interessante dessa carta é que ele sempre indica aquela experiência como quase morte. Depois disso, elas se encontraram o seu eu, mudaram completamente o rumo da vida, decidiram tomar mais conta da sua família, dar mais valor aos amigos. Então, esse acontecimento pode indicar isso, aquela experiência que muda tudo, completamente o nosso modo de ver a vida. Já a carta 17, a carta da estrela, ela representa esperança e sabedoria. Ela é aquela carta que indica o nosso lado espiritual, que mostra que a gente tem que ter confiança, um momento de paz, vai ter compaixão, a nossa intuição vai estar aguçada, e se for questão de saúde, processo de cura vai estar em andamento, a questão do amor vai ter mais compaixão na relação, mais intensidade, mais afeto. Para as nossas ações, ele convida a gente a ter mais sabedoria, pensar com mais clareza, prestar atenção na nossa intuição, no nosso conhecimento antes de agir. Então, essa carta representa também a esperança que a gente tem que ter e que a esperança é o início de toda mudança. Então, antes de ficar desejando mudança, tem esperança que ela vai acontecer. E essa carta é a carta que indica que em breve a carta 21, 21, que é a carta do mundo, será alcançada. Então, essa carta é um lembrete de que não devemos perder a esperança e que estamos no caminho certo. Já a carta 18, ela é a lua e ela representa o lado escuro, talvez um pouco depressivo da vida, aquele lado nosso subconsciente, aqueles medos que a gente às vezes nem se deu conta que tem, às vezes os problemas psicológicos que a gente tem, sensação de depressão, pode ser traduzido como o abismo da alma, medos profundos, e talvez a dificuldade que a gente tem de aceitar o lado escuro da vida, porque toda a vida tem altos e baixos, como representada pela carta da roda da fortuna, mas às vezes a gente só consegue focar no lado negativo, e esse é um convite para tomar cuidado com isso, porque isso pode nos levar num buraco, né, na depressão, talvez uma psicose, mas tomar cuidado e tentar entender que lidar com o lado negativo da vida é uma parte do nosso aprendizado e que vai fazer a gente dar mais valor aos lados positivos da vida. Então, é uma carta muito importante, mas a gente tem que, quando essa carta sai, ela pode indicar alguns problemas no relacionamento, alguns problemas no trabalho, algum momento de depressão, de estagnação, mas isso não deve nos deixar abater porque isso é temporário. Por sua vez, a carta 19, o Sol, é o oposto da Lua, é o lado bom, é o lado da positividade, da alegria, da sensação de aproveitar a vida, do otimismo, da felicidade, aquela relação calorosa, na questão saúde, uma saúde equilibrada, na questão profissional, um novo horizonte, otimismo no trabalho. Então, essa carta, ela é o oposto da Lua e ela indica que o lado bom da vida, né? Ele deve ser aproveitado. E a gente deve focar no lado bom da vida,
de forma que nos dê otimismo quando passamos por problemas como a carta 18. A gente vai ver que no baralho, no arcanos menores, tem alguns representantes, como por exemplo o 9 de copas, ele indica também alegria, a sensação de felicidade, mas não tão profundo quanto o significado do sol, pois o sol, ele mostra o lado otimismo da vida como um todo, não só por um momento em específico, mas é a atitude de ver o lado bom da vida. A carta 20 é a carta do julgamento. É a carta da redenção, do renascimento, uma nova vida, recuperação de algum problema físico ou mental, resolver algum problema com outra pessoa na questão trabalho, questão saúde também pode ser. E essa carta representa que depois de um período de escuridão, talvez a gente pode ser ilustrado pela carta da lua, veio a liberdade, veio o renascimento, como consegue ver aqui. Inclusive aqui tem a representação da carta da morte, ou seja, terminou algo que não era bom, para começar algo novo, algo totalmente novo. E essa carta é interessante porque ela pode tanto significar algo que a gente vivencia no dia a dia, algum desafio que a gente está lidando, mas também, por exemplo, a liberdade, libertar-se de um vício, libertar-se de uma relação que não seja boa, uma relação que seja danosa para a nossa saúde física e mental. Na questão doença, pode significar que vamos conseguir um tratamento que vai levar a gente à cura. Então, essa carta é muito positiva e o significado muito bonito. E, por fim, a cereja do bolo, a melhor carta do deck, na minha opinião, a carta do mundo, onde ela indica totalidade, fertilidade, completando um ciclo, fechando um ciclo. É a carta que indica que a gente achou o nosso lugar no mundo. A carta da unificação na questão do relacionamento indica que dois se tornaram um e estão conseguindo viver em harmonia. Também significa que a gente conseguiu conciliar o nosso lado físico com o nosso lado espiritual. Seria encontrar o paraíso aqui na Terra. Na questão, se for no trabalho, significa que a gente encontrou um trabalho onde a gente se encontra de verdade, ou a profissão onde a gente realmente se encontra. Na questão relacionamento, pode indicar, portanto, um período feliz no amor, pode indicar um casamento, pode indicar até mesmo o nascimento de um filho, onde tem uma união com muito afeto e muito amor. Então, na saúde, vitalidade, energia, muita saúde. No trabalho, por exemplo, uma promoção, reconhecimento dos seus esforços. Então, basicamente, essa carta significa que você está colhendo tudo que você plantou por todos os caminhos das outras cartas que a gente passou. Você chegou, portanto, a colher os frutos, os bons frutos dos seus esforços. Então, significa bons resultados, glórias, conquista e sucesso. Então, portanto, uma das melhores cartas para se tirar no deck. Então, eu fico por aqui completando, portanto, a explicação dos arcanos maiores. E nos próximos vídeos eu vou começar a explicar um por um dos arcanos menores. E entre esses vídeos eu pretendo fazer alguns sobre tiragens, porque eu acho que tiragem é uma coisa bem legal e muitas vezes as pessoas ficam com um pouco de medo de fazer. Mas vamos desmistificar isso e fazer juntos. Se gostou, por favor, dê um curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Um abraço!